Glória a Jesus. Glória a Deus. Queremos cumprimentar a todos com a graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez, eu, pastor Augusto Serra, juntamente com a pastora Luzia e a nossa irmã diaconisa Ângela, para apresentarmos mais uma vez o programa Vidas para Cristo, direção e apresentação da pastora Cristiane e do pastor Patrick. Mas hoje um evento especial que eles foram participar, nos deram aqui a honra de estarmos aqui mais uma vez apresentando esse programa. Creio que teremos uma noite agraciada por Deus, cremos que teremos uma noite de bênção, onde Deus vai falar com o povo dele. Você que já está aí, compartilhe este programa, compartilhe este culto de louvor a Deus, e creio que será uma noite abençoada. Amém, pastora Luzia? Amém. Boa noite, que a paz do Senhor esteja com todos que estão nos ouvindo. Amém? Muito bom estar aqui, muito bom estar novamente no programa Vidas para Cristo. Muito bom é falar da palavra do Senhor, muito bom é compartilhar com você que está aí na sua casa o que o Senhor tem feito, o que o Senhor tem poder para fazer, as maravilhas que o Senhor Ele pode realizar na minha vida e na tua vida. Glória a Deus. Amém, irmã Ângela? Amém. Boa noite. Opa, manda fogo. Pode ficar à vontade. Glória a Deus. Nós estamos aqui e nós queremos orar nesse momento, dando início a esse programa. E creio, irmãos, que a bondade, a misericórdia, a graça de Deus nos alcançará. Deus tem uma palavra para você. O tema da nossa mensagem hoje será como permanecer firme com o passar do tempo. Porque, na verdade, muitas pessoas começam e não conseguem terminar. O tempo vai passando e vem o desânimo, vem a frieza, a fraqueza espiritual, mas eu creio que nessa noite Deus falará ao seu coração. Vamos conversar com Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, nesta noite maravilhosa de quarta-feira, Senhor, mais uma vez estamos aqui nesta programação Vidas para Cristo, apresentação da pastora Cristiane e do pastor Patrick, e hoje nós estamos aqui para a honra e glória do seu nome. Creio, meu Deus, que será uma noite de vitória, uma noite de bênção. Creio, Senhor, que será uma noite que o poder do Espírito Santo estará agindo, que o Senhor já possa alcançar cada vida e derramar do teu milagre, da provisão, da graça do Senhor. Venha nesta noite assim derramando da sua glória e assim falando ao coração do seu povo. A palavra diz, ó Deus, que o Senhor reina e está vestido de majestade, que o Senhor possa reinar nesta programação, possa reinar na vida dos irmãos e irmãs que já estão nos assistindo, e assim, ó Deus, derramar da tua bênção. Eu oro em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. A palavra de Deus diz, irmãos, no Salmo 46, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da tribulação. Este versículo, ele é maravilhoso. A Bíblia promete categoricamente: Deus é o nosso refúgio. Ele é o nosso socorro presente, e Ele deixa claro que nós passaremos por tribulação, passaremos por lutas, por dificuldades, e eu tenho certeza que Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu não sei como você está passando a sua vida, eu não sei como que você está vivendo os dias de hoje, mas tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Não é assim, pastora Luzia? Isso mesmo. O Senhor nosso Deus, Ele sempre tem algo para mim e para você. E eu creio que nessa noite, quando você aí sintonizou aí para estar participando conosco, sabendo que todas as quartas-feiras vai ao ar o programa Vidas para Cristo, você sabe que tem uma palavra para você, porque o Senhor nosso Deus, Ele não nos despede de mãos vazias. Toda vez que nós nos achegamos a Ele, seja através de oração,
seja através de ouvirmos uma palavra, seja através de um hino, de um louvor, o Senhor, Ele fala conosco, o Senhor, Ele trata conosco. E eu creio que nessa noite o Senhor vai falar grandemente ao meu e ao teu coração com essa palavra que vai estar sendo ministrada nessa noite. Glória a Deus. Você que já está aí conosco, lembrando, eu sou o pastor Augusto Serra, sirvo a Deus na igreja Unção Contínua do Jardim Paraíso, cidade de Jacareí. Já quero deixar o número do meu telefone. Você pode mandar o seu testemunho, o seu pedido de oração, até mesmo aqui nos comentários nos comentários do Facebook ou mesmo no YouTube, e nós estaremos orando por você. E eu vou deixar o número também do telefone. Quiser mandar uma mensagem, pode ficar à vontade. É 0 operadora 12 988 24 8396. Se você já foi abençoado por esta programação ou através do nosso ministério, você pode também aqui através do Facebook mandar o teu testemunho. Nós vamos estar lendo aqui o teu testemunho, vamos estar aqui orando por você. Você pode deixar o seu pedido de oração e nós vamos estar orando por você e abençoando a sua vida, né? Já está conosco aqui a nossa irmã Ivanda Gonçalves. Deus abençoe a irmã Wanda. A nossa irmã Laura também está aqui conosco. Deus abençoe a irmã Laura, mulher de Deus, né? Hoje a minha esposa encontrou com a irmã no ônibus e foi uma bênção, né? Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. E você compartilhe e pode deixar aí o seu pedido de oração e nós estaremos orando por você. Eu já quero também deixar um aviso, irmãos. Agora, no próximo dia 1º de maio, nós teremos ali na cidade de Jacareí a Caminhada da Vitória. E você que está nos assistindo é o nosso convidado a estar conosco ali, nesta grande caminhada, nesta grande concentração de fé. Nós estaremos saindo ali da Câmara dos Vereadores, ali na cidade de Jacareí, a partir das 9h30 da manhã, juntamente com a comunidade Redenção Plena, com o apóstolo Florival, e creio que será uma bênção para a cidade de Jacareí. Então você pode estar conosco ali. E também quero deixar um outro aviso, que amanhã, quinta-feira, na igreja Unção Contínua, na cidade de Jacareí, bairro Jardim Paraíso, nós temos ali o culto da vitória, e eu tenho certeza que será uma noite assim extraordinária, onde Deus vai estar trazendo milagres, trazendo cura, onde Deus vai estar trazendo libertação e restauração para a sua vida, para a sua casa. Deus vai estar trazendo restauração para toda a sua família. Creiam que o Senhor vai estar agindo, o Senhor vai estar operando, né? Está aqui conosco também o irmão Vitor Hugo, a irmã Benedita. Deus abençoe. A irmã Benedita, para quem não sabe, ela é minha mãe, uma mulher de Deus, uma bênção. Que Deus abençoe a sua vida também e a sua casa. Eu já quero ler a palavra de Deus, irmãos. Já são 20h10. Juntamente com a pastora Luzia, nós vamos estar trazendo uma reflexão para você. Se você tem aí a sua Bíblia, você pode abrir no livro histórico de Josué, capítulo 14, e o versículo é o número 6. Glória a Deus. A nossa irmã Maria Aguiar também está aqui conosco. Deus abençoe a irmã Maria. E eu creio que Deus vai estar agindo e falando ao seu coração. Nós vamos ler aqui Josué, capítulo 14, versículo de número 6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do Quenezeu, Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo,
como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dei-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho do Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Quando você lê os versículos de número 11, 10 e 11, o Calebe diz: o Senhor me manteve vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés. Tinham-se passado 45 anos que o Calebe recebeu uma promessa de Deus. Irmãos, e como permanecer firme com o passar do tempo? Como continuar com o mesmo entusiasmo do Calebe, que disse no versículo 11: continuo tão forte como no dia que Moisés me enviou. Qual era o segredo que o Calebe tinha? Qual era o segredo que este texto nos revela? A palavra de Deus diz no versículo de número 6: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Olha só, pastora Luzia, um dos segredos para permanecermos firmes é saber o que Deus fala a nosso respeito. É saber o que Deus disse ao meu respeito. O Calebe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim. O problema é que as pessoas hoje não estão sabendo o que Deus falou a respeito delas. Elas não sabem o que Deus disse a respeito delas. Então elas começam a viver como? Sobre aquilo com que as pessoas disseram dela. Não é dessa maneira? Verdade. Então manda fogo. É bem assim mesmo. Porque o Senhor, Ele sempre tem algo preparado para a nossa vida. O Senhor, Ele tem já algo para mim e algo para você, que está aí nos ouvindo. Mas como nós alcançaremos isso? Aqui, quando a gente está falando aqui sobre o Calebe, ele estava firmado na promessa que foi feita a respeito da sua vida. E você, sabe a promessa que Deus fez sobre a sua vida? Que promessa é essa, você pode dizer? Como eu posso ter promessa na minha vida? Todos nós temos promessa de Deus para nossas vidas. Como nós alcançaremos? Aí que vem a questão. Como alcançaremos a vitória do Senhor para nossas vidas? Primeira coisa que nós temos que fazer, temos que buscar ao Senhor. A palavra dele diz assim, que aquele que o buscar de todo o coração será achado. Tipo assim, ó, se você buscar o Senhor de todo o seu coração, você terá resposta. Eu estou passando uma dificuldade, uma luta, um problema na minha vida. Mas eu procuro a minha vizinha, eu procuro uma pessoa
para me conversar, para me desabafar, mas eu não procuro aquele que pode todas as coisas, porque nós sabemos que o Senhor, Ele pode todas as coisas. Ele pode realizar na minha vida e na tua vida coisas maravilhosas, coisas grandiosas. Antes do pastor me avisar que ia falar sobre Caleb e Josué, eu hoje fui fazer um procedimento no hospital, e falava-se sobre isso lá, sobre o poder das nossas palavras. O que o poder das nossas palavras tem? Caleb era firmado na palavra que ele recebeu. Quando Moisés falou para ele o que o Senhor tinha para ele e para Josué, ele creu nessa palavra, ele pegou essa palavra para ele. Depois de 45 anos, essa palavra ainda estava onde? No seu coração. Mas muitas vezes nós deixamos o quê? A palavra de Deus, o Senhor nos deu uma palavra hoje, mas nós deixamos essa palavra sair, ir ao vento. Nós dizemos assim, não aconteceu ainda, passou-se uma semana, passou-se um mês, passou-se um ano, não vai mais acontecer. E nós deixamos essa palavra cair no esquecimento. Mas a nossa palavra, ela também tem poder. Se nós profetizamos, o Senhor me prometeu, o Senhor há de cumprir na minha vida, você somente creia e confie que o Senhor, nosso Deus, Ele faz coisas maravilhosas. Glória a Deus. Pastor? É verdade. E é exatamente, irmãos, o segundo segredo está no versículo de número 7. Isso que a pastora Luzia acabou de dizer. Diz assim: eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Para permanecermos firmes com o passar do tempo, nós devemos ter um relatório digno de confiança. Quantas pessoas hoje não têm mais uma palavra de confiança? Elas olham para a crise que o país enfrenta, a palavra é de desânimo. Ou ela olha para a família dela, a palavra é de desânimo. Mesmo tendo uma promessa de Deus, mas a circunstância a faz com que ela desanime, porque ela está rodeada de pessoas com relatório de desânimo. Se você quiser acompanhar comigo, olha só para você ver que interessante. Livro de Números, no mesmo capítulo 14, versículo de número 6. Olha o que está registrado. Números, capítulo 14, versículo 6. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agrada de nós, Ele nos fará entrar nesta terra, onde mana leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenha medo. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-lo. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Então qual o segredo de permanecer firme? Ter um relatório, ter palavras de ânimo, ter palavras, irmã Ângela, pastora Luzia, que não traga desânimo, mas palavra que traga ânimo. O problema das pessoas, irmãos, é que as palavras que eles declaram, as palavras que eles dizem, de vez ser palavras de ânimo, são palavras do quê? Palavras que traz desânimo. As coisas não vão dar certo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição, a minha família, como disse o Gideão, capítulo de número 6, a partir do 11, um anjo se apresenta a Gideão e diz: o Senhor é contigo. E o que ele diz? Se Deus é comigo, por que está sobrevindo esse mal na minha vida? Olha que coisa maravilhosa, eu tenho que acreditar naquilo que Deus fala a meu respeito. O que Deus falou a respeito de Gideão? O Senhor é contigo, varão valoroso. Então, Gideão tinha que acreditar nisso, porque Deus vê não como o homem vê.
O homem vê o exterior. Talvez alguém olhasse o Gideão e dizia: olha o covarde lá escondido. Mas Deus via no Gideão um guerreiro valente. Assim como Deus vê em você, minha irmã, uma guerreira valente. Vê em você, meu irmão, um guerreiro valente. Então, quando você abrir a sua boca, abra a boca com confiança. Declare Romanos capítulo 8, 37, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Cristo nos amou e através de Cristo nós somos mais que vencedores. Você é vencedor, você é vencedora. Então, o segundo segredo para permanecer firme é ter uma palavra de confiança. E nós que amamos a Cristo, nós que andamos com a Bíblia na mão e pregamos a palavra de Deus, nós precisamos ser pessoas de confiança, ser pessoas que não declarem palavras de desânimo. E quantas vezes nós encontramos com alguns filhos de Deus, filhas de Deus: como que está? Está tudo difícil. Como que está? É muita dificuldade. E quando a gente encontra aqueles que dizem assim: servir a Deus, irmão, servir a Deus é maravilhoso, servir a Jesus é algo glorioso. Talvez você possa dizer assim: é porque você não enfrenta os problemas que eu enfrento. Mas você também não enfrenta o problema que a irmã Ângela enfrenta. Não enfrenta o problema, o nosso irmão diretor aqui, né, o irmão Herbert enfrenta. Você não enfrenta a dificuldade do outro. Então, olhar para a vida do outro, parece que a vida do outro é fácil. Mas quando você tem um relatório de confiança, eu acordo toda manhã, me assento à beira da cama e digo: sou um filho amado de Deus. Estou me levantando para vencer. Estou me levantando para triunfar. E por mais que difícil seja o dia, quando eu encerro o dia, eu posso deitar e dizer: fui mais do que vencedor no dia de hoje, e tenho certeza que Deus me sustentará. O terceiro segredo está registrado em Josué 14, versículo 8 e 9. Os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o coração do povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel. Fui inteiramente fiel. O Caleb disse: fui inteiramente fiel ao Senhor. Eu acho que é isso que está faltando na vida de muitas pessoas, pastora Luzia. Verdade, temos que ser fiel ao Senhor. Fiel. A palavra dele diz que mesmo se eu e você vacilarmos e não formos fiéis, Ele continua sendo fiel. E o Senhor, Ele é fiel para cumprir na minha vida e na sua vida todas as promessas que Ele fez, todos os propósitos que Ele tem para mim e para você. Mas o Senhor quer que eu e você sejamos assim como foi Caleb, fiel ao Senhor. Fiel ao Senhor que você serve, fiel ao Senhor nosso Deus. Porque quando somos, irmãos, fiel ao Senhor, nós proclamamos a palavra do Senhor. Como proclamamos a palavra do Senhor? Dentro do nosso lar. Proclamamos a palavra do Senhor no nosso trabalho. Mas meu trabalho lá, onde eu estou trabalhando, não está bom. Então você vai profetizar dentro do seu trabalho, você vai profetizar ali sobre as pessoas que trabalham, você vai profetizar sobre o seu salário quando você recebe. Mas eu ganho um salário de miséria. Não, eu ganho um salário que o Senhor me propôs esse mês, mas eu creio que é o Senhor que vai aumentar a minha sementeira, é o Senhor que vai me dar um aumento de salário, porque, irmãos, quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, o Senhor, Ele muda a nossa situação. Mas lá ninguém recebe aumento de salário. Se você for fiel ao Senhor, colocar a sua vida diante do Senhor, falar: Senhor, a minha situação é essa, Senhor, eu preciso de aumento de salário. Senhor, abre essa porta para mim. Eu creio, e você também pode crer, que o Senhor, Ele pode mudar a sua situação. O Senhor faz coisas, irmãos, para nós, muitas vezes, que nós ficamos, como se diz a palavra, boquiabertos. Porque o Senhor, Ele nos surpreende.
O Senhor, Ele nos surpreende. Mas quando? Quando nós somos fiéis a Ele totalmente. Quando nós falamos assim, Senhor, a minha vida está na sua mão. Eu gosto muito desse livro de Josué, porque Josué, ele também foi um homem muito posicionado naquilo que ele estava fazendo. Quando ele começou ali, que Moisés morreu, e ele começou ali a tomar a posição de Moisés, o Senhor falou para ele, olha, somente seja forte e corajoso, e não se desvie dessa palavra, nem para a direita e nem para a esquerda. Atas no seu coração. E isso é muito importante para nós, irmãos. Termos a palavra do Senhor dentro do nosso coração. E quando nós temos a palavra do Senhor no nosso coração, mesmo que por fora a situação pareça adversa, mas você diz assim, mas o Senhor prometeu, e eu confio no Senhor. O Senhor disse que vai me dar, e eu creio que o Senhor tem para me dar. Não é mesmo, pastor? É desse jeito. As Escrituras dizem, irmãos, no versículo 8 e 9, por 2 vezes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor. O versículo, finzinho do versículo 9, inteiramente fiel ao Senhor. O que acontece? Algumas pessoas pensam que elas podem ser fiéis apenas pela metade. Mas eu não posso, eu tenho que ser inteiramente fiel. Eu tenho que me entregar inteiramente ao Senhor. Me entregar inteiramente aos propósitos do Senhor. E Caleb fez exatamente isso. Ele se entregou inteiramente ao Senhor, dizendo, eu sou fiel inteiramente a Deus. Eu não quero ser fiel só num pedacinho. Eu não quero ser fiel um pouquinho. Eu não quero ser fiel no fim de semana. Não, eu quero ser inteiramente fiel. Em todas as minhas condutas, eu quero ser fiel ao Senhor. Ninguém pode ser fiel, irmãos, ao outro só quando está presente junto. Porque a fidelidade é no caráter. A minha reputação, ela pode me levar a muitos lugares, mas é só a minha fidelidade de caráter que vai me conceder a graça de continuar lá. Porque as pessoas podem dizer, eu gosto muito de você, mas é o caráter fiel que faz com que a pessoa permaneça, que faz com que a pessoa continue firme. Porque se não houver caráter de fidelidade, a pessoa não permanecerá firme. E o Caleb, ele era exatamente isso, irmãos. Ele permaneceu firme, porque ele era fiel ao Senhor. E quando eu preguei ontem isso, um dos segredos do José se tornar governador, era o quê? Que ele era fiel. Quando a Bíblia Sagrada diz para nós que a mulher de Potifar queria de todas as formas se deitar com ele. Ele disse assim, Deus me livre de pecar contra Deus e cometer esse mal contra o meu Senhor. Ele era fiel aos princípios dele. Algumas pessoas não estão permanecendo firmes, não estão sendo abençoadas, porque elas não continuam fiéis aos princípios que ela tem. De repente, elas são fiéis há algum tempo, e elas olham e dizem assim, mas isso não está me levando a nada. Elas não permanecem firmes. Mas quando você permanece firme, pode ter certeza que a bênção do Senhor chega. Algumas pessoas receberam uma palavra de Deus há 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou há 1 mês, há 2 meses, e está dizendo, mas Deus não está fazendo, Deus não está realizando. A Bíblia diz para nós no versículo de número 10, pois bem, o Senhor me manteve vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel ainda caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Olha o versículo 11 do capítulo 14. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Passaram-se 45 anos. Mas qual era o segredo? Depois de 45 anos, eu tenho 47. Então,
eu tinha 2 anos, o Caleb tinha recebido uma palavra de Deus. E a minha vida toda demorou para ele receber a bênção. O que esse homem tinha de especial? Está registrado em Números capítulo 14. Olha só, o versículo 24. 14 e 24 de Números. Olha só, eu achei muito lindo esse versículo. Números 14, versículo 24. Mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes herdarão. O Caleb tinha outro espírito. Você já encontrou com alguém que tem 30 anos, mas parece que tem outro espírito? Um espírito de gente que tem 90, 100. Você encontra alguém que tem 25 anos e o homem parece que já tem 70, irmãos. O Caleb tinha 85 anos, mas no versículo 11 ele disse assim: eu tenho tanto vigor como eu tinha para ir à guerra, como naquela época. Que época? Quando ele tinha 40 anos. Eu amo o versículo de Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O problema é que as pessoas, elas estão envelhecendo no entendimento, irmãos. Elas já não conseguem mais ter vigor, elas já não conseguem mais ter ânimo, elas já não conseguem mais estar entusiasmada. Sabe, eu costumo dizer ali, quem congrega com a gente sabe disso. Um dia desse mesmo, sei lá, uns 20 dias atrás, eu disse que deveria existir Natal pelo menos uma vez por mês, porque a vida, ela é uma festa. Não é não, pastor? É sim, irmãos. Eclesiastes diz: esteja sempre vestido com roupas de festas, sempre, sabe, entusiasmado, animado. Sabe aquela pessoa que compra um jogo de taça e sempre fica esperando um dia especial, e esse dia especial nunca chega? Essa pessoa está envelhecendo. Sabe qual é o dia especial? Quem pode escrever nos comentários aí qual que é o dia especial? Você que está assistindo aí. Ó, irmã Cátia Azevedo, hein? Diretamente do Rio de Janeiro? Não, né? Será que é? Acho que é ela. Acho que é ela, sim. Quem pode... Qual é o dia especial, irmãos, para eu usar minhas taças novas? Ó, a pastora Cristiane também está aí, hein? Deus abençoe a pastora Cristiane. Glória a Deus, ela está observando, está saindo direitinho. Quem pode comentar qual o dia especial para eu usar as minhas taças novas? Opa, a Kátia escreveu, é hoje. A irmã Mônica escreveu, é hoje. É hoje, irmãos. Porque senão o tempo vai passar, eu vou envelhecer e um espírito, de desânimo vai vir. Então é agora. A Bíblia diz assim: alegrai-vos e regozijai-vos. Este é o dia que o Senhor fez. Então o melhor dia da minha vida é agora. Não é isso, pastora Luzia? Isso manda mesmo. Fogo. Eu estava até aqui lembrando de um versículo que eu amo na Bíblia, que é o Salmo 27. A palavra do Senhor, ela diz assim para nós, somente o versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? De quem terei medo? Qual era a força de Caleb? A força dele vinha do Senhor. A minha força e a tua força tem que vir do Senhor. Temos que todos os dias dizer: Senhor, renova as minhas forças. Senhor, ajuda-me a caminhar. Porque, irmãos, nós não vamos viver sem dificuldades. Nós não vamos viver sem problemas. A palavra de Deus, o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições.
Então, no mundo onde nós estamos, onde nós residimos, vai ter problema, vai ter dificuldade. Mas ele diz, tenha um bom ânimo. Por quê? Porque se o Senhor está comigo, está com você, Ele renova nossas forças. Ele nos ajuda, Ele nos capacita, Ele nos ajuda a se levantar no problema, na hora do problema, na hora da dificuldade. O Senhor está com você. A palavra dele diz que o Senhor está conosco todos os dias. Sabe o que é todos os dias, irmãos? Não é só hoje, nem só amanhã, são todos os dias da minha vida e da sua vida. Ele está do seu lado. Basta que eu e que você coloquemos o Senhor. Não deixemos o Senhor porta afora do nosso lar. Temos que deixar o Senhor entrar dentro do nosso lar, entrar no nosso coração, fazer morada na nossa vida, fazer morada no nosso lar. Não aceitar palavras de derrota, palavras de destruição dentro do nosso lar. Nas nossas finanças, irmãos, muitas vezes nós amaldiçoamos as nossas finanças, não podemos fazer isso. Temos que abençoar, porque tudo aquilo que nós temos nas mãos, foi o Senhor quem nos concedeu. Então nós temos que abençoar. Tudo aquilo quando chegar na sua mão, você abençoe. É pouco, mas abençoe. Que a palavra de Deus diz assim, se você for fiel ao Senhor, no pouco, no muito Ele vai te colocar. Se você for fiel ao Senhor, com tudo aquilo que você tem. Mas, irmã, a minha vida é simples, a minha casa é simples. Amém, irmão? Mas só que se a nossa casa pode ser simples, mas se tiver o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus ali, ó, reinando na nossa casa, o Senhor prospera, o Senhor abençoa, o Senhor transforma. Ah, mas a minha casa tem muitas dificuldades. O Senhor, Ele é poderoso para fazer na minha vida e na tua vida infinitamente mais do que aquilo que eu peço, do que aquilo que você pede, do que aquilo que está ao nosso alcance, que está ao nosso olhar. Muitas vezes nós vemos dificuldades e dizemos assim, não vou conseguir, não vai dar certo para mim. Veio promessa na minha vida, eu tenho promessa. Mas, irmãos, Caleb, ele não desistiu. Nós não podemos desistir. Muitas vezes nós não recebemos aquilo que o Senhor tem para nós, sabe por quê? Porque nós desistimos. Nós deixamos para lá, nós dizemos assim, eu acho que eu não quero mais, eu acho que eu não preciso mais, eu acho que eu não vou alcançar. Irmãos, e essas palavras que saem dos meus lábios, dos seus lábios, elas impedem da bênção chegar até mim, até você. Porque o Senhor, Ele quer que eu e que você permanecemos fiel. Fiel no quê? Fiel em amar o Senhor, entregar a nossa vida a Ele e confiar na palavra dEle. Confiar que se a palavra dEle diz que Ele é o Senhor que nos sara, é porque Ele tem bênção na nossa vida, Ele tem bênção para a nossa saúde. Ele é o Senhor que muda a minha vida e a tua vida, porque o Senhor transformou a minha vida, o Senhor transformou a vida do pastor Augusto, transformou a vida da irmã Ângela. Por quê? Porque Ele é que é poderoso, não somos nós, porque nós não podemos nada. Nós estamos aqui como um canal de bênção para a sua vida, mas nós nada podemos fazer por você. Quem pode fazer é o Senhor Jesus, não é mesmo, pastor? É desse jeito, não é? Glória a Deus. Como a pastora Luzia leu o Salmo, qual foi o Salmo? 27. Como está escrito? Na minha Bíblia está escrito assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Glória a Deus. Então, é exatamente isso, irmãos. O quinto segredo do Caleb, registrado no versículo de número 12, 14 e 12 de Josué. Dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam, com sua cidade grandes e fortificada. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. O segredo é a presença de Deus conosco. Exatamente como está escrito em Números 14, 9. Olha, o mesmo Caleb disse isso. Números capítulo 14, versículo 9. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Números 14, 9. A proteção deles se foi,
o Senhor está conosco, não tenham medo. E aí em Josué, capítulo 14, 12, se o Senhor estiver comigo. O segredo para eu continuar firme é ter a certeza de que o Senhor está comigo. A Bíblia é muito clara sobre isso. No Evangelho de Mateus 28, 19, 20, vai dizer: eis que estou convosco todos os dias. Então Jesus está com você. Sabe qual é o problema, irmãos? É que o ser humano, ele vive muito no sentimento. Ah, eu não senti. Não, você não tem que sentir, você tem que crer. O segredo é crer. Eu não estou vendo nada acontecer, eu não vivo por vista, eu vivo pela fé. Um dia desse nós estávamos comentando Hebreus capítulo de número 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Você viu que interessante? É o firme fundamento das coisas que não se vê, não é das coisas que não existem. Eu apenas não estou vendo, mas elas existem. E se Deus está comigo, eu posso confiar que o meu milagre vai chegar. O Caleb falou no versículo 12 a respeito dos gigantes, mas ele disse: se Deus está comigo, nós vamos vencer. Se Deus está comigo, nós vamos triunfar. Não importa a dificuldade, se Deus está comigo, o Senhor nos dará vitória. Irmãos, aproximadamente 15 anos atrás, nós tínhamos um terreno e um sonho. Não tínhamos mais nada além do que isso. Um terreno e um sonho. Se você quiser entrar aí nas redes sociais, você pode entrar aí na fanpage da igreja Unção Contínua, pode entrar aí no Pastor Augusto Serra, tanto no Facebook quanto no Instagram, Augusto Serra Oficial, e você vai ver um pouquinho da nossa história, o que Deus fez, porque nós cremos que Ele estava conosco. No momento em que nós pensávamos que não ia ter jeito, Ele nos surpreendia. Eu me lembro um dia, nós estávamos trabalhando no terreno da igreja, tínhamos terminado de encher a fundação, e aí o meu primo, o Reginaldo, disse: ô pastor, agora a gente precisa dos tijolos. E eu fui para o culto à noite, irmãos. Eu tinha um programa de rádio à tarde, o último programa que eu fiz, e eu terminando o programa, eu disse assim: irmãos, hoje é o último programa, eu vou parar porque o dinheiro da programação nós vamos começar a investir na construção lá do prédio da nossa congregação. E encerramos o programa, fui para casa. Domingo à noite fui para a igreja, eu até brinquei com os irmãos, eu disse assim: olha, eu encontrei um milheiro de tijolos por R$7. Aí os irmãos riram, né? E eu disse assim: só que eu preciso de 100 pessoas que dê R$7. E aí uns irmãos ofertaram, alguns ofertaram 100 tijolos. Nessa mesma noite um rapaz ofertou para nós 2.400 tijolos. Ele disse: está lá na minha casa, pastor, só que o senhor precisa buscar, eu não tenho caminhão. Aí o rapaz que nós comprávamos o material no depósito dele, ele ofertou o caminhão para nós, pegamos os tijolos. Mas na segunda-feira seguinte, eu estava no salãozinho da igreja, onde nós tínhamos de aluguel, e eu estava lá limpando a placa da igreja, e de repente apareceu um homem, numa motinha, me lembro até hoje, numa CG 125, ele parou e disse assim: ô moço, eu queria conversar com o pastor dessa igreja. E eu disse para ele assim: eu sou o pastor, irmão. Ele falou: então, ontem eu ouvi o senhor dizer que o senhor ia terminar o programa, não ia ter mais programa, porque você estava construindo, e eu vim aqui, eu queria contribuir nessa obra. Aí o nosso terreno era em frente, assim, o salão, irmãos. Eu falei: vem cá, irmãos, mostrar para o senhor aqui onde é o nosso terreno. Quando ele entrou no terreno, ele disse: rapaz, eu senti Deus aqui agora. Aí fiquei feliz, irmão. Falei: puxa vida, glória a Deus, né? Já que ele sentiu Deus, certo é que vai ser coisa boa. Ele disse assim para mim: o que o senhor quer? Eu até me lembrei de Jacó, né? Quando o Labão falou para ele assim: determina o seu salário. O
que o senhor quer? Eu falei, irmão, estamos precisando de tijolos. Ele falou, vou mandar os tijolos. Na mesma semana ele nos mandou, irmãos, 1 milheiro de tijolos. Ele nos mandou areia, nos mandou cimento, mandou pedra. Sabe, Deus usou aquele homem. E eu vi esse homem 2 vezes na minha vida. Eu até brinco que ele é um anjo do Senhor. Irmãos, o segredo é ter a presença de Deus. Para nós encerrarmos, né? Já estamos partindo aí já 10:50, já aproximadamente. O 6º segredo do Caleb, registrado no versículo 14. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. O segredo é mesmo que passe 10, 20, 30, 40, 45 anos, o segredo é continuar fiel, irmã. Amém. Mesmo que isso nos custe, irmãos, lutas, pelejas, mesmo que isso nos custe dificuldades, mas continue fiel aos princípios, continue fiel às escrituras, continue fiel à congregação onde você congrega, continue fiel ao Senhor. Sabe, muitas pessoas, elas pensam, eu sou fiel a Deus, mas ela não consegue ser fiel ao esposo, à esposa, ao patrão, ao filho. Ele fala que vai fazer algo para o filho e não faz. Ele peca nesta área, mas procure ser inteiramente fiel. Eu digo na congregação assim algumas vezes: nunca prometa nada quando você estiver alegre. Eu demorei a aprender isso, né? Eu gosto muito de prometer as coisas, irmãos. Eu prometi ainda mais. Então nunca prometa nada quando estiver alegre. Nunca tome nenhuma decisão quando estiver cansado. E nunca diga nenhuma palavra quando estiver nervoso. Espere, acalme, aí você fala. Vai tomar decisão, está cansado? Descanse primeiro, depois tome a decisão. Vai prometer? Se estiver muito alegre, cuidado, irmão, porque alegre a gente promete muita coisa. Então cuidado. Permaneça fiel, irmãos. Fiel a Deus, fiel à palavra. E pode ter certeza que Deus te honrará. Quando você termina lendo o texto, Hebrom era chamado Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso de guerra, porque o Caleb foi lá e possuiu aquela terra. Não importa se esteja gigantes, não importa o problema, se você continuar fiel. A pastora Luzia citou o texto de Timóteo, né? Ainda que o homem seja infiel, Deus continua sendo fiel, porque não pode negar a si mesmo. Se você for fiel, Deus te honrará. Não é assim, pastora Luzia? Isso mesmo, esse é o segredo. É se manter fiel. É difícil? Irmãos, depois que você tem o Senhor na sua vida, não é difícil. Porque você sabe a quem você está sendo fiel. Você sabe que aquele que prometeu, aquele que tem promessa para a sua vida. Porque, irmãos, se você ler a Bíblia, se você conhecer, se você se alimentar da Bíblia, você vai ver quantas promessas maravilhosas o Senhor tem para você. Aqui mesmo em Josué, a palavra do Senhor, ela vai nos dizer ali no capítulo 24, pastor? Que fala sobre a família? Isso, 24. Capítulo 24, no verso 15. Josué, ele toma uma decisão muito importante, muito interessante. Porque ele fala assim, olha, o povo está se perdendo, o povo está se desviando o povo está se desviando do Senhor, o povo está criando para si ídolos para adorar. Mas ele fala assim, olha, eu vou tomar uma posição, aqui no versículo
15, depois se você quiser deixar marcado aí para você ler com calma na sua casa. Versículo 15. Ele disse assim, ó: se porém não lhes agradar servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Quer dizer, tome um posicionamento hoje. Aos deuses que os seus antepassados serviram, além dos Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Ele diz assim, ó: mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Ele falou assim para o povo: olha, não importa se vocês querem servir a outros deuses, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Não importa se muitas vezes aonde você está, muitas vezes na sua casa você diz assim: mas aqui ninguém serve ao Senhor, somente eu vou à igreja. Mas você continue sendo fiel ao Senhor, e você declare dentro da sua casa: eu e minha casa servimos ao Senhor. Mesmo que com os seus olhos você ainda não veja, mas você creia nessa palavra, creia que você e sua casa servirão ao Senhor. E diga assim: Senhor, assim como o Senhor foi com Josué, assim como o Senhor foi com Caleb, seja comigo. Senhor, me fortalece. Senhor, renova minhas forças. Senhor, me ajuda. Porque nós sabemos, irmãos, que a nossa caminhada sobre essa terra não é fácil. Porque o inimigo, ele tenta contra nós. Ele tenta contra a nossa casa. Ele tenta contra a nossa família. O inimigo não quer nos ver na presença do Senhor. O inimigo não quer nos ver em paz, em tranquilidade, que isso o Senhor dá para a minha vida e para a sua vida. O inimigo quer o quê? Que tenha confusão, intriga, bebedices. Ele quer isso dentro do nosso lar. Ele não quer paz, ele não quer tranquilidade, ele não quer que o amor floresça dentro do nosso lar. Como o pastor ele citou aqui, se tudo que você tem na sua casa, que você diz que é o melhor, a melhor louça, a melhor roupa de cama, aquela carne que você comprou, você diz assim: isso aqui, eu comprei uma carne de primeira. Mas para quem? Para as visitas? Não, vamos fazer isso para a família. Porque o nosso bem maior, irmãos, é aqueles que estão ao nosso lado. É aqueles que estão conosco na hora da dificuldade. Aqueles que estão conosco na hora de rir, na hora de chorar, na hora de, muitas vezes, fazer ali uma certa economia. Nós falamos, olha família, nós precisamos entrar numa economia. Porque a situação da nossa vida está assim. Mas são eles, irmãos, aqueles que estão ao nosso lado. E também são eles que sentem quando nós estamos irados. Quando nós estamos, muitas vezes, passando por problemas. Porque o que acontece dentro dos lares? Se eu tiver com alguma dificuldade, eu vou descontar no meu esposo, eu vou descontar nos filhos. Eu vou falar, vou brigar com eles, vou ficar bravo com as crianças. E não é isso que agrada ao Senhor. O Senhor disse para que eu e você nós tenhamos sabedoria para lidar dentro do nosso lar. E Caleb foi um homem sábio. Ele se manteve fiel ao Senhor. Guarde isso no seu coração. Mantenha-se fiel ao Senhor. Mantenha-se fiel a Ele, porque o Senhor, Ele nos recompensa. Amém? Amém. Glória a Deus, né? Que Deus abençoe sua vida. Nós estamos aí partindo para o fim, mas permaneça fiel ao Senhor. Eu vou ler alguns nomes aqui, irmãos. Provavelmente eu não vou ler o nome de todos, porque subiu aqui, né? A nossa irmã Carla Martins, ela deixou um testemunho até num dos comentários, falando até a respeito do filho dela, né, que se chama Caleb. Mas a missionária Fátima Serra, lembrando que ela tem um culto à tarde da bênção, todas as sextas-feiras, mas em especial esta sexta-feira não teremos a tarde da bênção ali na nossa igreja, devido à caminhada da vitória. Temos aqui a irmã Rose Luna, Deus abençoe, a irmã Cátia Azevedo, Carlas Martins, José Santos, Lúcia Menezes, a Lúcia Menezes lá da cidade de Guararema, né? Deus abençoe, Renata Lima, Maria Freitas, Mônica Silva, Ângela Normató, a irmã Ângela, ela está aqui assistindo ao vivo, Zilda Moreira, Maria Guiar, Benedita, glória a Deus, a irmã Ivandra, a irmã Geralda, Deus abençoe. A Carol Tomé também está com a gente, Deus abençoe, Deus abençoe a todos. Quem? A irmã Edilene, a irmã Carmen Lúcia Cirino. Isso. Muita gente, irmãos. Bastante gente, irmãos. É difícil falar o nome de todos aqui, porque começa a subir. Nós queremos aqui orar e agradecer a Deus.
né? Já estamos aí encerrando. Quero agradecer a pastora Cristiane mais uma vez. Deus abençoe esse ministério maravilhoso, né? Vidas para Cristo. E lembrando sempre, estamos aqui para servir. Pastora Cristiane, precisar de nós, é sempre uma alegria poder servir. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, que Deus continue honrando. Quero lembrar mais uma vez, eu sou o pastor Augusto, sirvo a Deus na igreja Unção Contínua do Jardim Paraíso, cidade de Jacareí. Quiser conversar comigo, nós temos as nossas redes sociais, no Facebook, Augusto Serra, no Instagram, Pastor Augusto Serra Oficial. Nos siga ali, irmãos, porque nós sabemos onde estamos indo. Pode seguir tranquilo, porque tem gente que a gente não pode seguir não, minha irmã. A pessoa nem sabe para onde está indo, como é que eu vou seguir? Mas pode nos seguir, nós estamos no caminho, Jesus Cristo é o caminho. Amém? Nós vamos orar e agradecer a Deus e aí já vamos encerrar. Mais uma vez, pastora Cristiane, pastor Patrick, que Deus abençoe. A irmã quer deixar uma palavra antes da oração? Não? Pastora Luzia? Amém. Também quero agradecer, né, ao privilégio de estar aqui, o privilégio de falar da palavra do Senhor, a pastora Cristiane, o pastor Patrick, por ter, né, nos concedido essa oportunidade, porque é muito bom, é maravilhoso falar da palavra do Senhor. E eu creio que você, nessa noite, foi tocado pela palavra do Senhor, porque o Senhor, nosso Deus, Ele se fez presente. Amém. Oremos. Querido, maravilhoso e eterno Deus. Muito obrigado, Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino sobre esta casa, sobre esta família. Venha o teu reino sobre a saúde do meu irmão, da minha irmã. Venha o teu reino sobre as finanças. Venha o teu reino sobre a vida dos filhos. Venha o teu reino sobre este casamento. Envolva esta família na tua luz e que a bênção do Senhor esteja sobre cada um, ó Pai. Nos guarda também de volta para casa. Abençoe a vida da nossa irmã Ângela. Abençoe a vida do amado pastor Patrick, pastora Cristiane, da Ruth, da Esther, que toda a família, Senhor, da pastora Cristiane seja abençoada. O nosso irmão Herbert também o abençoa, abençoando, meu Deus eterno, esta emissora, a TV Shalom, que a bênção esteja sobre cada um de nós. Assim te agradecemos e louvamos. Muito obrigado, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor, até a próxima, querendo Deus. Deus abençoe. Nossa